Olá, galera do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi, vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos ver o início aí do capítulo 6, certo? Nós estaremos estudando o capítulo 6, da página 126 até a página 141. Então, pega a sua apostila e vem para a aula. Então, pega ali, unidade 6. Tem como título Transformações dos meios de transporte e de comunicação. E aqui na página 126, a gente consegue ver os meios de transportes de antigamente e na página 127, os meios de transportes atuais. E aqui nós temos as perguntas, né, do quadradinho ali, o que eu sei, e diz assim, as perguntas. Você sabe quais são os principais meios de transporte e de comunicação utilizados atualmente? Eles são os mesmos que os utilizados antigamente? E aí, pare e pense um pouquinho. Quais são os meios de transportes e de comunicação que nós utilizamos atualmente? Tem muita coisa que a gente pode citar, né? Ônibus, metrô, motos, carros, os meios de comunicação nós temos aí a internet, né? Por meio do celular, computadores, televisão. Então, a gente tem muitos meios de comunicação e transporte. E são os mesmos que os utilizados antigamente? Dá uma olhadinha aí novamente na página 126 e compara com os da página 127. São os mesmos? Então, a gente consegue ver que não são os mesmos, né? E a segunda pergunta: quais são os meios de transporte retratados nas imagens? Que diferenças podem ser observadas entre eles? Então, como vocês podem ver aqui na página 126, muitas pessoas andando a pé, tem a utilização ali de animais, né, como força para o meio de transporte. E aqui na página 127 a gente consegue ver um avanço tecnológico, a utilização ali por meio de metrôs, carros, motos, né? Então houve aí um grande avanço na questão dos transportes. É sobre isso que a gente vai estudar nessa unidade 6 da apostila 1 de vocês. Aqui na página 128 tem como título Importância dos meios de transporte e de comunicação. Então eu estarei lendo e peço que vocês acompanhem aí a leitura no livro de vocês, tá bom? O automóvel, o avião, a internet e a televisão são alguns dos principais meios de transportes e de comunicação utilizados atualmente, né? Foi o que nós acabamos de comentar ali na abertura da unidade. Eles são responsáveis por conectar pessoas e lugares do mundo todo. Por causa deles, é possível atravessar mares e oceanos cada vez mais rápido e percorrer grandes distâncias em pouco tempo. Além disso, também é possível conversar com pessoas que vivem em lugares diferentes. Pensa bem antigamente, como que era para as pessoas levarem uma informação antigamente? Era através de cartas e demorava dias, às vezes até meses para essa informação chegar. Hoje em dia, com o celular, com o aplicativo do WhatsApp, nós conseguimos rapidinho comunicar às pessoas, né? Passar um recado para as pessoas e ela pode estar em qualquer parte do mundo. Não é verdade? Olha só como que tá a tecnologia, ela está ligando o mundo inteiro, né? E rápido, em tempo real. Os meios de transportes e de comunicação passaram por diversas transformações ao longo do tempo. Antigamente, as cartas eram o principal meio de comunicação utilizado pelas pessoas que viviam distantes umas das outras. As viagens entre um país e outro duravam meses e eram realizadas, por exemplo, por meio de navios. Hoje é possível conversar em tempo real com uma pessoa que vive em um país distante e ir para um lugar longe em apenas algumas horas. Então foi o que eu acabei de citar, né, para vocês. E antigamente, para ir de um país a um outro, tinha que ser por meio de navio, demorava. Hoje nós temos os aviões, né? Então é tudo mais rápido. O mundo inteiro está interligado, está conectado. Aqui nós temos uma imagem na página 128 e do lado da imagem diz assim: atualmente existe uma grande variedade de meios de transporte e de comunicação. Como vocês podem ver aí,
retratado nessa imagem. E embaixo tem uma pergunta, diz assim: os meios de transporte e de comunicação são fundamentais para o nosso modo de vida atual e estão muito presentes em nosso cotidiano. Qual é o meio de transporte e de comunicação que você mais utiliza atualmente? Qual é o meio de comunicação que nós estamos utilizando agora? Devido a essa pandemia, não estamos tendo aula presencial, mas as nossas aulas não pararam. Nós estamos aqui com aulas através da internet, através do aplicativo do WhatsApp, através do YouTube. Então, nós estamos utilizando aqui um meio de comunicação muito importante para este momento que estamos vivendo, não é? Então, aqui nós já temos um exemplo, que é a internet, o celular, os computadores. Outro meio de comunicação que nós utilizamos muito, a televisão, né? Meio de transporte, quem aí utiliza o ônibus, né? O ônibus é um grande meio de transporte hoje. A moto, muitas pessoas têm moto, o carro, a bicicleta também é um meio de transporte. Então, vocês têm aí várias opções de resposta. Cada um vai responder quais são os meios de transporte e de comunicação que mais utiliza atualmente. Podem responder aí mesmo na página 128, na apostila de vocês, tá bom? Página 129. Aqui diz Construindo Conhecimentos. E tem como título Os meios de transportes ao longo do tempo. Diz assim: como você já estudou, o deslocamento sempre fez parte do cotidiano dos seres humanos. No passado, os animais domesticados eram muito utilizados para transportar pessoas e mercadorias. Algumas embarcações, como as canoas, os barcos, a vela e as caravelas, eram utilizadas para essa finalidade. Elas se deslocavam a partir da força do vento ou da força humana utilizada para movimentar os remos. Ali, como vocês podem ver na imagem, né? Aqui nós temos uma foto que fala sobre as comunidades tradicionais do Brasil, como os povos indígenas e os ribeirinhos, que utilizam a canoa como meio de transporte. Então, ali nós temos o exemplo da canoa como meio de transporte ali. Logo abaixo, diz assim: com a invenção das máquinas a vapor durante o século XVIII, surgiram meios de transporte capazes de realizar grandes deslocamentos com maior velocidade. Os navios e trens, por exemplo, passaram a transportar grandes quantidades de mercadorias e de pessoas com mais segurança e rapidez. O vapor d'água era a principal fonte de energia que movimentava os navios e trens naquela época. Durante o deslocamento, era necessário queimar carvão para esquentar um grande recipiente de água e produzir o vapor, que movimentava as máquinas localizadas dentro desses meios de transporte. Aqui, pessoal, nós estamos falando de algo muito importante para a história, né? O que nós estamos falando? Quem aí já ouviu falar sobre a Revolução Industrial? Primeiro, o que é a Revolução Industrial? Aqueles períodos em que ocorreram grandes desenvolvimento tecnológico e que causaram uma grande transformação na vida das pessoas são chamados de movimento de revolução industrial, né? E a primeira revolução industrial foi essa no século XVIII, quando surgiram as máquinas a vapor, quando existiu a invenção das máquinas a vapor, né? Por quê? Porque mudou muito a vida das pessoas. Com essa invenção das máquinas a vapor, então surgiram meios de transportes capazes de realizar grandes deslocamentos com uma velocidade bem menor, como por exemplo os navios e os trens. E olha como que mudou a vida das pessoas, né? Facilitou, deixou tudo mais rápido. Aqui na página 129 a gente consegue ver ali, olha, tem a foto de um trem ali embaixo, está escrito Maria Fumaça é o nome popular das locomotivas movidas a vapor. Então eram chamadas de Maria Fumaça, porque através da queima do carvão ali saía bastante fumaça, né? Então, nesse capítulo, nós vamos estudar um pouquinho os avanços tecnológicos, a evolução no meio de transporte e não tem como nós deixarmos de falar
da questão da Revolução Industrial, que a primeira foi essa do século XVIII, com a invenção das máquinas a vapor, e mais para frente nós vamos ver aí quando surgiu, por exemplo, a eletricidade e o uso do petróleo, né, e também o uso do aço, que foi na metade do século XIX e foi quando aconteceu a segunda revolução industrial. E a terceira revolução industrial, ela vai em meados do século XX até os dias de hoje, que é com a utilização aí da internet, né, a tecnologia, a robótica, a engenharia genética, a biotecnologia. Então, não tem como não citar isso para vocês, que é algo muito importante. Vamos lá para a página 130. Ali na página 130 diz assim: as literias, carruagens e carretes eram os principais meios de transportes individuais utilizados nas áreas urbanas ao longo do século XVII e XVIII. Entre os transportes coletivos, isto é, que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo, estavam os bondes. Então, o que é uma literia? Né? Uma literia é uma cadeira portátil aberta ou fechada, capaz de transportar pessoas. Era utilizada pelas famílias mais ricas e levada por pessoas ou cavalos. Então, ali nós temos a imagem, ó, a foto ali, uma imagem, um desenho de uma literia. E embaixo diz assim: no Brasil, uma das primeiras linhas de bonde foi inaugurada na cidade do Rio de Janeiro em 1856. Naquele período, os bondes eram puxados por burros e eram os principais responsáveis por transportar as pessoas em suas atividades diárias. Décadas mais tarde, esse meio de transporte passou a funcionar a partir do trabalho de máquinas a vapor, até que em 1892 foi inaugurada a primeira linha de bonde movida por eletricidade no Brasil. Olha ali então a foto, uma foto bem antiga. E esse aqui é o bonde elétrico, né, que foi um dos principais meios de transportes da cidade do Rio de Janeiro no início do século XX. É bom que aqui nós estamos aprendendo, né, vários meios de transporte de antigamente que nós não conhecíamos, né? Então estamos aprendendo aí. Família e escola. Com a ajuda de seus familiares, faça uma pesquisa de imagens de alguma cidade brasileira que, como o Rio de Janeiro, também utilizava o bonde elétrico como meio de transporte coletivo. Traga uma fotografia para compartilhar com os demais colegas. Então, você pode aí ter uma conversa, né, com os seus familiares e perguntar se eles têm aí o conhecimento que, além do Rio de Janeiro, qual mais cidade utilizava o bonde elétrico. Você pode pesquisar também na internet e só colocar o nome ali pra gente, tá bom? Mais tarde, no início do século XX, uma nova fonte de energia passou a ser utilizada para movimentar os meios de transporte: o petróleo, isto é, a matéria-prima usada para produzir gasolina e óleo diesel. A partir daí, as opções para se deslocar de um lugar para o outro se tornaram mais diversificadas, adequando-se às diferentes necessidades do ser humano. Então, aquilo que eu falei, né? Com a descoberta do petróleo, a utilização do petróleo, então começa aí uma nova revolução, é a segunda revolução industrial, porque a utilização, o descobrimento e utilização do aço, do petróleo, provocou uma grande mudança na vida também da população. Foi aonde então começou a popularizar os automóveis. Embora tenha sido inventado ainda no século XIX, foi durante o início do século XX que o automóvel se popularizou e se tornou o principal meio de transporte. No Brasil, essa popularização se deu por volta da década de 1950, com a construção de importantes rodovias. O uso cada vez maior de veículos automotivos levou à construção de muitas estradas e ruas e transformou a paisagem e o ritmo das cidades brasileiras e de diversos países. Então, olha só, provocou uma transformação na vida das pessoas, uma transformação na paisagem e também no ritmo das cidades, né? E aqui nós temos uma foto para vocês verem. Os automóveis se popularizaram como meio de transporte individual nas principais cidades do mundo no início do século XX.
Então, aqui nós temos, né, a segunda Revolução Industrial. Página 132, continua dizendo assim, vou aproximar aqui para vocês. Nas linhas de transporte coletivo, os bondes elétricos foram substituídos pelos ônibus e por um novo meio de transporte responsável por carregar uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo e com maior velocidade, que é o metrô. Né? O metrô passou a integrar a paisagem das cidades, das principais cidades do mundo. E aqui vocês podem ver então na imagem a construção do metrô na cidade de Londres, na Inglaterra, durante o início do século XX. E aqui nós temos a pergunta número 1 para vocês estarem respondendo, que diz assim: existem linhas de metrô no lugar em que você vive? Você costuma utilizar esse meio de transporte? Quais são as vantagens de se transportar por meio do metrô? Então, essa número 1, para você conseguir responder, também terá que fazer uma pesquisa. Será que existe linhas de metrô aqui no Mato Grosso? Você costuma utilizar esse meio de transporte? Então, você vai fazer essa pesquisa e também vai responder com base no seu cotidiano, se você utiliza, não utiliza, e quais são as vantagens de se transportar por meio do metrô, certo? Ali tem um espaço, as linhas para vocês estarem respondendo. Também foi nesse período que se desenvolveram novos meios de transporte que se movimentam no ar. Os balões infláveis e dirigíveis, que eram grandes balões cheios de gás, né, que conseguiam flutuar na atmosfera, eles foram substituídos por pequenos aviões, eles deram lugar aos pequenos aviões. Naquela época, eles percorriam pequenas distâncias e com poucos passageiros. Página 136, ou 133, desculpa, diz assim: acredita-se que foi no ano de 1906 que um avião decolou, voou e pousou pela primeira vez na história. Esse avião, denominado 14 bis, foi construído pelo inventor brasileiro Alberto Santos Dumont e voou cerca de 220 metros na cidade de Paris, na França. Então, olha só, esse inventor, ele era brasileiro, um grande orgulho, né, para o Brasil. A partir de então, os aviões se tornaram um dos principais meios de transporte responsáveis por vencer longas distâncias em um curto período de tempo e com maior segurança. Olha só, aqui nós temos uma foto da réplica do avião 14 bis, né, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. E embaixo da imagem diz assim: outra importante máquina voadora surgiu logo após o avião, o helicóptero. Mas lá no século XV já havia uma ideia parecida com o helicóptero, criada por Leonardo da Vinci. No entanto, o primeiro voo bem-sucedido também ocorreu na França, em 1907, e permaneceu no ar por apenas alguns segundos. Então, aí do lado a gente consegue ver a réplica do helicóptero inventado por Leonardo da Vinci. Isso lá no século XV, né? E olha só como que está evoluído hoje, né? A questão dos aviões. Nós temos aí grandes aviões que levam uma quantidade grande de passageiros, né? 250 passageiros, 300 passageiros. E aqui diz assim: ao longo do século XX, ocorreu um grande salto na evolução dos meios de transporte, que os tornaram mais rápidos e seguros. Hoje, os navios, trens e aviões são muito utilizados para realizar o transporte de mercadorias em longas distâncias, ou seja, de um país a outro. E aqui nós temos mais uma imagem, que é os navios de carga, são os principais meios de transporte capazes de carregar mercadorias entre um continente e outro. Então, nós temos aí uma grande evolução nos meios de transportes, não é verdade? Página 134. Aqui na página 134 diz assim: esses meios de transporte também se tornaram importantes para o deslocamento de pessoas. Em alguns países, como Japão, França e Alemanha, os trens de alta velocidade, conhecidos como trem-bala,
são a principal alternativa para se locomover de uma região para outra. Olha só, nós temos ali a imagem de trem-bala utilizados no transporte de passageiros e esse trem-bala ali, ele é do Japão. Os caminhões e ônibus também são os principais meios de transporte de carga e de passageiro em alguns países do mundo, como por exemplo, aqui no Brasil, né? Esses veículos percorrem distâncias menores, são mais lentos e possuem menor capacidade de carregamento quando comparados com navios, trens e aviões. Aqui no Brasil, né, o principal meio de transportar alimentos, de transportar cargas, são, né, os caminhões, os caminhoneiros. E ali nós temos a imagem, do lado da imagem diz assim: caminhões são utilizados para transportar mercadorias, porém em menor quantidade, quando comparados aos navios, por exemplo. Eles possuem um menor espaço, né? Então, acabam transportando uma menor quantidade de mercadorias. Mas os caminhões são muito importantes aqui para nós, né? Nas cidades, os automóveis ainda são o principal meio de transporte individual. Porém, com o tempo, foram criados diversos modelos e os veículos se tornaram cada vez mais modernos, velozes e seguros. No Brasil, esse também é um importante meio de transporte utilizado pelas pessoas para se deslocar entre cidades, estados ou diferentes regiões. As motocicletas também costumam ser utilizadas como meio de transporte individual, tanto internamente nas cidades quanto no deslocamento em maiores distâncias. Os transportes coletivos das cidades também se tornaram mais eficientes para o deslocamento de muitas pessoas ao mesmo tempo. Além das linhas de ônibus, trem e metrô, novas máquinas surgiram e transformaram a paisagem urbana. Aqui na página 135, os veículos leves sobre trilhos, também conhecidos como VLT, e os ônibus de rápido transporte, ou BRT, se tornaram soluções de transporte em várias cidades do mundo e também nos grandes centros urbanos do Brasil. E aqui nós temos a foto, né, de um veículo leve sobre trilhos na cidade de Rio de Janeiro. São os famosos VLT, né? Então, ali nós temos uma foto para vocês olharem. Aqui no nosso estado do Mato Grosso, está sendo construído um VLT de Cuiabá a Várzea Grande, né? Lembrando, o que significa VLT? É veículo leve sobre trilhos, né? E esse VLT de Cuiabá a Várzea Grande, ele terá 32 estações e o custo estimado, né, para ele é de 1,4 bilhões de reais. Então, tem um valor ali, um investimento alto, né, mas vai facilitar o meio de transporte aí para a população local. A número 2 diz assim: reúna-se com um colega e desenhe no espaço a seguir quais são os meios de transportes que costumam circular na rua ou no bairro onde sua escola está situada. Então, ali próximo à nossa escola, quais são os meios de transportes que costumam circular ali próximo à nossa escola? E aí, vocês irão fazer ali o desenho de quais são os meios de transportes que mais circulam na região da nossa escola, certo? Então, vocês irão fazer essa atividade ali na número 2, certo? E até nossa próxima aula. Hoje a prof vai ficar aqui até a página 135. Nós iríamos hoje até a página 141, mas para a aula não ficar muito extensa, para o vídeo não ficar muito extenso, a prof vai então encerrar aqui na página 135 e na próxima aula nós continuamos aí aqui na página 135, aonde fala ali, conecte o assunto, o transporte nas grandes cidades do Brasil. Certinho? Um beijo e até a nossa próxima aula. Caprichem aí nas atividades, caprichem no desenho. Tchau, tchau!